Primeiro livro de Reis, capítulo 19. Primeiro livro de Reis, capítulo 19, versículo 9 e o versículo 13. Ouvir dos nossos colegas de ministério o barulho das folhas, como eles mencionam, realmente é agradável, porque isto traz uma intimidade maior. Baseado neste texto, como você já viu na tela, o tema de hoje é Saia da Caverna. Saia da caverna. E aqui eu quero que você preste atenção, porque existem 3 situações que devemos sair da caverna e o Senhor nos tira da caverna. A primeira situação é a situação familiar. Peço aos jovens, como a igreja tem bastante jovens hoje, fique atento. Falaremos sobre casados, falaremos sobre viúvos e falaremos também sobre divórcios. Saia da caverna ministerial. Na caverna ministerial nós abordaremos 3 homens, 3 cavernas e 3 decisões dentro da caverna. E na caverna social, esta aqui tem um mistério que eu faço porque obedeço ao que o Espírito Santo me coloca, mas aqui nós iremos olhar algumas pessoas que estão dentro da caverna de relacionamento trabalhista. Algumas pessoas que estão amarguradas, chateadas, ou alguns servos de Deus que tratam mal os seus colaboradores. Então esta aqui para mim é novidade, mas se o Espírito Santo manda, eu só estou aqui para obedecer. Portanto, nesta noite, saiamos todos da caverna, neste contexto familiar, ministerial e social. E para isto usaremos este texto tão precioso, conhecidíssimo por todos nós, o profeta, servo de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite, e eis que a palavra do Senhor é o que faz diferença, é o que muda, é o que redireciona. Ela veio a ele e lhe perguntou: Elias, o que é que você está fazendo aqui, dentro desta caverna? É tempo de você estar aqui nesta caverna? Versículo 13, e ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, porque o Senhor é o Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. E olha só, meus irmãos, o que é que ele fala para o Senhor? Primeiro ele argumenta diante do Senhor, inventa algumas situações, ele faz um contexto, e aí ele diz: Senhor, eu fiquei só. Esta é uma característica de quem entra na caverna por motivos errados. Entra na caverna e começa a dizer para o Senhor: estou só. Mas aí o Senhor responde para ele o seguinte, mantenha o texto aí na tela, por gentileza. O Senhor responde para ele da seguinte forma. É o versículo 11, este é, né? 13, o 13, por favor. Isto. Aí o Senhor disse a ele, mais uma vez, pela segunda vez: o que é que você faz aqui, Elias, dentro da caverna? Talvez hoje você irá mencionar o seu nome. Talvez o Espírito Santo irá te alertar e dizer: João, Pedro, Barnabé, Tiago, Maria, José, o que é que você está fazendo dentro da caverna? Qual foi o motivo que te trouxe para dentro desta caverna? Tome os seus lugares. E é claro que quando mencionamos este tema, saia da caverna, precisamos observar de fato o que significa este tema. E eu uso aqui nesta noite um cartoon de um cartunista muito conhecidíssimo, e eu me alegro porque ele é brasileiro, mas e representa muito bem o Brasil. Maurício de Souza faz um cartoon que é atemporal, não é uma charge, porque a charge é contextual. O cartoon é atemporal, ele serve para expressar a qualquer momento. E aí ele, usando o piteco, ele nos mostra esse mito saindo da caverna, e eu quero que você acompanhe aqui na tela comigo. Ele chama isso de as sombras da vida, com o piteco, e não é o pitete, né? O nosso pitete é o piteco.
Pitete, você é meu amigo, então por isso que eu estou fazendo isso. Com os agradecimentos do colega Platão. Por quê? Platão e Sócrates desenvolveram este mito da caverna. E isto deu origem a centenas de literaturas. E aqui o Maurício consegue expressar de fato o que representa este mito da caverna sob a perspectiva de Platão e de Sócrates, mas o que representa para nós no contexto espiritual. Pois bem, lá está o Piteco correndo atrás do seu dinossauro, e aí ele ouve um barulho na caverna, novamente ele continua, o barulho é um pouco mais estridente, e aí ele ouve agora vozes, essa foi linda, pena que passou tão depressa, e ele continua, e chama a atenção, ele para, e vai atentar o que tem dentro desta caverna, e aí ele curiosamente olha dentro da caverna. Quando ele olha dentro da caverna, uma surpresa acontece. Por quê? Porque as pessoas da época das cavernas, da época paleolítica, as pessoas estavam olhando uma sombra que era refletido ali naquela caverna, e aí eles estavam comentando também, e obviamente o Piteco chega e faz a grande pergunta: moço, pode me dizer o que vocês estão fazendo? E eles respondem: oh, que pergunta mais boba, como se não existisse outra coisa para fazer. Estamos contemplando a vida. Como é que você contempla a vida dentro de uma caverna? Vamos lá. Próximo, continua, né? É claro que Maurício de Souza não pararia ali. Que vida, só tem uma parede aí. Aí eles reclamam: pare com isso, por favor, precisamos. Vem outra, vem outra. Aí ele chama a atenção: ora, isso é só uma sombra. Quando nós estamos dentro da caverna familiar, ministerial e social, nós observamos apenas as sombras. E aí o Piteco continua: vocês deveriam admirar o dono da sombra. Você está enganado, a vida está ali. Aí ele sai correndo atrás dele e, para a surpresa deles, quando eles saem fora da caverna, e é isso que o Espírito Santo de Deus irá fazer com vocês, comigo hoje, nesta noite, quando eles saem para fora da caverna, eles reclamam: ai meu Deus, não estou enxergando, isso é um castigo, olha só, devíamos ter parado para contemplar a vida lá dentro. E então vocês não estão acostumados com a luz, não é verdade? Vamos, amigos, abram os olhos, abram devagar, aproveitem para ver tudo que existe aqui fora. Olha só, o Senhor Deus Todo-Poderoso tem algo extraordinariamente maravilhoso para revelar para você, mas é necessário que você saia da caverna. Ok, o tempo passa, o tempo continua, obviamente, e aí o Maurício continua mostrando, né, que o Piteco estava falando a verdade, existe vida fora daquela caverna, ela é tão bonita, a vida é tão maravilhosa, e ele agradece, etc. E lá no final ele disse: olha, nós temos tanta coisa para olhar, e etc, etc. O tempo passa e novamente essa cena se repete, mas agora nós estamos em frente a um celular. Contemplamos o quê? O show da vida. Dentro de onde? Do nosso mundo, de uma caverna. E o fato é que muitos de nós entramos nesta caverna com um propósito errado. A maioria dos servos de Deus, a maioria de nós, optamos, como o profeta Elias, de desobedecer à voz de Deus, de não atentar o chamado de Deus, de olhar para as dificuldades contextuais, e entramos na caverna, e como você sabe, a caverna tem no mínimo 3 níveis. O primeiro nível é aceitável, você ainda vê claridade. No primeiro nível ainda é possível olhar lá fora, mas tem algumas pessoas que partem para o segundo nível. No segundo nível existe uma dificuldade já de respiração, porque o oxigênio é um pouco menos, porque a água, normalmente cavernas têm água, a água já toma os seus pés, a temperatura baixa um pouco mais, mas no terceiro nível, lá no fundo, você não enxerga nada. Não tem comunicação e o oxigênio é quase zero. E algumas pessoas que nos acompanham nesta noite, infelizmente estão no terceiro nível. Já não há mais oxigênio. Há apenas lama nos pés. Já não há mais luz. Há apenas escuridão.
E nestes três contextos eu quero que você, em nome de Jesus Cristo, me acompanhe, porque o Espírito Santo de Deus, enquanto a palavra for ministrada, o Espírito Santo de Deus revelará a você, se é que você está numa caverna, e para você sair, o caminho será dado pelo Espírito Santo de Deus. Iniciaremos então pela família. Família sempre foi, sempre será e nunca mudará. O projeto de Deus para a família é especial, é maravilhoso, desde o início. E olhou Deus aquele ser humano que estava só, e o Senhor falou, não é bom que essa pessoa esteja só, não é bom que este homem esteja só, farei uma ajudadora, uma auxiliadora para ela. E ali começou o projeto de Deus para a multiplicação, o projeto de Deus para a representação da humanidade. Cada ser humano que nasce é uma representação de Deus, é a fagulha de Deus, é o Espírito Santo de Deus repousando sobre esta vida, é o ato da criação sendo renovado. Mas é óbvio que Satanás se levanta contra a família desde o início. Por quê? Porque é projeto de Deus e Satanás veio exatamente para destruir, para roubar e para matar. E ele jamais deixará de lutar contra este projeto de Deus chamado Projeto Família. E é claro que hoje não abordaremos aqui a questão de filhos, não abordaremos aqui a questão financeira familiar, não abordaremos aqui a questão de uma perspectiva de moradia ou de sociedade. Mas abordaremos aqui a questão matrimonial na perspectiva da família e da caverna. Veja só, quando o Senhor colocou no seu coração esta princesa ou este príncipe, quando vocês se enamoraram, quando nós nos enamoramos, tudo era belo, tudo é formoso, não havia defeito, tudo era precioso, até a coisa feia era bonita, até a voz diferente era linda e maravilhosa, tudo era perfeito. Casamos então porque Deus nos uniu e nos permitiu nos casarmos. E aquele que está casado é bênção e permaneça casado e louve a Deus por isto. Por quê? Porque é dádiva de Deus, é presente de Deus. O relacionamento conjugal, o relacionamento familiar, os cônjuges, eles devem sim experimentar a bênção de Deus. Efésios 5:28 fala exatamente isso. Olha, os cônjuges amem uns aos outros. Amar uns aos outros. Eu ouvi aqui a semana passada que o amor do cônjuge, ele amadurece de acordo com a experiência. E até ouvi dizer que hoje eu amo você mais do que amava há 30 anos atrás. E de fato é uma verdade. É uma verdade, por quê? Porque quando se casa, quando você se entrega para outra pessoa, estamos falando na perspectiva cristã, o amor de Deus enche o seu coração e você passa agora a ter empatia, você passa a entender um gesto, entender uma situação, entender apenas assim os mimos de um casamento. Isso é precioso demais e eu digo isso depois de 24 anos de casado, eu sei que hoje eu amo muito mais a Daniela do que amava há 15 anos atrás. E espero que ela me ame também mais, né? E com certeza me ama. Mas às vezes nós nos acostumamos com este ambiente matrimonial. Às vezes nós abandonamos Efésios 5:28. Às vezes nós deixamos que Colossenses 3:13 se ausente do nosso casamento, que é o perdão. Estamos casados, mas não nos perdoamos. Estamos casados, mas não nos amamos. Estamos casados, mas apenas convivemos no mesmo espaço, na mesma casa ou na mesma família. E pasmem vocês, muitos servos de Deus estão casados, quartos separados. Ah, mas eu tenho filhos pequenos, eu não posso separar o quarto, então nós vamos separar as camas. Pasmem vocês, existem centenas e milhares de servos de Deus que têm um bom casamento, entre aspas, ou entre parênteses, um bom casamento nesta perspectiva, mas esta perspectiva é a perspectiva da caverna. O ano passado eu recebi um casal para aconselhar
E a fala foi essa: pastor, nós estamos juntos há 15 anos, mas já faz 6 meses que o meu marido não dorme na minha cama. Ele falou: vocês são casados? Somos. Tem filho? Tem. Que bênção. Que bênção do filho. Mas você acha que mesmo ele sendo pequeno, ele não percebe esta desigualdade dentro do relacionamento conjugal? Você acha que como servo de Deus é correto fazer isto um com o outro? E o motivo é um motivo banal, extremamente banal. Por quê? Porque alguém ganha mais do que o outro. Porque não sabem administrar as finanças juntos. Porque é o meu carro e o seu carro, é a minha conta e a sua conta, é o meu cartão e o seu cartão. É o meu compromisso e o seu compromisso. Mas o servo de Deus, aquele que é chamado para servir o Senhor, o propósito de Deus para a família no casamento é Efésios 5:28, é Colossenses 3:13 e é Provérbios 14:1. É aquele que ama, aquele que perdoa e aquele que edifica o lar. Você e eu fomos chamados para amar o nosso cônjuge e somente o nosso cônjuge. Você está casado? Glória a Deus por isso. Ame a sua esposa. Amar é decisão. Decida amar a sua esposa. Decida amá-la assim como Cristo ama a igreja. A igreja tem defeito? Tem. A igreja está superando? Está. A igreja está amadurecendo? Está. A igreja está em crescimento? Está. A igreja está prosperando? Está. A sua esposa e o seu esposo seguem o perfil da igreja e Jesus Cristo nos orienta que nós devemos amar os nossos cônjuges. Caso contrário a isso, você está na caverna. E o Espírito Santo de Deus te tira da caverna hoje. Você não precisa viver uma fachada, mas você pode e deve viver plenamente o propósito de Deus para o seu matrimônio. Admire o seu casamento, dê valor ao seu matrimônio. É impressionante, mas às vezes algumas situações nos assustam ainda neste tempo moderno. Situações de quarto matrimonial totalmente desleixadas. Usa o pior lençol. Tem um lençol que já está lá há 30 anos. Aí a gente chega para visitar alguns lugares, orar, e quando olha aquele lençol, fala: caramba, esse lençol tem uns 50 anos aqui, mas são casados. Tem alguns irmãos ou irmãs que ainda usam a cueca depois de 15 anos, a mesma cueca dentro do casamento. Parece engraçado, mas é uma realidade, irmãos. Eu tenho um amigo meu que no dia do casamento, na núpcia da primeira noite, infelizmente, talvez tenha lhe faltado a mãe ou pela desobediência, ele foi na noite de núpcia com a cueca furada no bumbum. E a esposa dele me conta, não sei, o que o Luiz tinha na cabeça? De repente eu estou lá deitado e o Luiz no espelho, quando eu olhei aquela bunda com a cueca furada, eu não aguentei. Às vezes, irmãos e irmãs, às vezes o desleixo, a falta de cuidado, de zelo, cria situações que pode ser melhorado. Nenhum casamento é tão bom que não possa ser melhorado. O seu matrimônio é bom, é excelente, o seu casamento é bênção, glória a Deus, mas ele pode ser melhorado, ele pode e irá e deverá ser melhorado, porque o Espírito Santo de Deus tem este projeto de permanecer o seu casamento firme na presença do Senhor. Dê ouvidos à voz do Espírito Santo de Deus. Eu amo ao Senhor, porque tem alguns lugares que nós vamos visitar, e já é a terceira vez que o Espírito Santo faz isso comigo. Depois que a gente ora e abençoa a família, abençoa o casal, aí o Espírito Santo fala assim: fala para ele que agora está na hora dele cumprir a promessa que ele fez para a esposa, há 15 anos atrás, de fazer uma viagem de lua de mel.
Fala para ele que agora é hora dele reservar um bom hotel e passar pelo menos 2 noites neste bom hotel. Não espere os filhos crescerem para viver um casamento feliz e pleno. Ou aqueles que dizem, pastor, eu só vou fazer isso depois que os meus filhos casarem. Aí vem os netos, irmãos, e aí acabou, aí você não faz nunca. É opção, viva um casamento pleno, saia da caverna, olhe diferente o seu relacionamento matrimonial, valorize, compre um perfuminho, troque os lençóis, compre roupa nova, faça do seu ambiente, do seu quarto, um lugar de amor, porque amor é presença de Deus. Valorize um ao outro, reconheça um ao outro, entenda um ao outro. Se você estiver contrário a isso, você está na caverna. E é necessário sair. E o Espírito Santo de Deus irá te tirar. Existem 2 tipos de viúvo. Existe o viúvo do morto e o viúvo do vivo. Como assim, pastor? O viúvo do morto, obviamente, é aquele que perdeu a pessoa amada de forma drástica, de forma inesperada, e perdeu o bem que tanto amava. E existem algumas situações que a pessoa que perde o amado ou a amada precisa compreender. Primeira situação, não é projeto de Deus que nós venhamos a viver em carne eternamente. Então nós precisamos entender que enquanto aqui estivermos, a morte há de chegar para todos nós. E quando ela chega de forma inesperada, quando ela chega de forma causando esta ruptura, causando a viuvez, a pessoa, o servo de Deus, precisa compreender que o apóstolo Paulo, ele orienta por várias vezes que o viúvo ou a viúva, ele não pode entrar no mito da solidão e fazer com que a sua vida termine ali naquele momento. Mas é o próprio Paulo, a própria palavra de Deus, que orienta que tanto os viúvos quanto as viúvas precisam ser encorajadas. Olha que palavra linda que ele usa. Encorajem os viúvos para que casem novamente, mas que casem novamente com servos de Deus. E isto está, eu vou até mencionar a referência aqui, está exatamente em 1 Coríntios capítulo 7, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 14. Encorajem os viúvos que casem novamente, mas ele coloca uma condição, que casem novamente com jugo igual e não com jugo desigual. Porque se você é servo de Deus, se você já tem a graça do Senhor, se você já conhece a verdade, conhece a palavra, procure casar-se novamente com uma pessoa com jugo igual. E aí nós estamos falando de jugo religioso, jugo espiritual, jugo financeiro, jugo de idade. E falando em jugo de idade, eu tenho um amigo meu que, infelizmente, perdeu a esposa, 67 anos, ficou viúvo. E um dia apareceu no nosso reduto pastoral, vou me casar de novo. Olha que bênção, nós nos alegramos com ele. Fale quem é a bênção do Senhor. É uma garota, tem 22 anos. Eu falei, peraí, meu irmão. Peraí, por favor. Aí nós tivemos que pegar no pé dele. Você, com 67, casar com uma pessoa de 22, isso é um julgo desigual. Quando ela tiver 35, você estará com quase 90, irmão. E aí? Viúvo, seja sábio, busque a direção de Deus, para um novo casamento, mas em jugo, em palavra do Senhor. Deixe Deus abençoar a sua vida. Você não precisa entrar na caverna da solidão e achar que o mundo acabou para você. Infelizmente, algumas pessoas, servos de Deus, tomam esta decisão de entrar na caverna e isolar do mundo. Mas a Bíblia e o apóstolo Paulo nos orienta e nos encoraja que não é bom que você, irmão ou irmã, viúvo, continue só. Não é bom. Eu tenho a minha mãezinha, não é viúva, é divorciada, divorciou há 20 anos. E a minha mãe é um caso para ser estudado, porque com 60 e poucos anos ela vive arrumando namorado, é serva de Deus, é crente do coquinho, mas arruma namorado.
Aí, como meu outro irmão é meio bravo com ela, né? Ela sempre liga para mim, Edmar, arrumei um namorado, vou mandar uma foto para você. Eu falo, oh, vem mais um. Mas é aquele amor platônico, aquele amor vai numa igreja, aí lá na igreja encontra uma pessoa de idade igual, e aí conversa ali, aí descobre que ele é viúvo, e aí que ele é divorciado, e onde é que você mora? Aí para ela já é uma paixão, né? Então é um caso. Mas o fato é que eu motivo, porque a solidão, ela é terrível. Viver dentro da caverna é horrível. Viver em solidão constante não é para o servo de Deus. O servo de Deus, ele precisa de luz. O servo de Deus, ele precisa de comunhão. O servo de Deus precisa acompanhar a sua vida com alguém que ele ama. E a outra situação que às vezes nos leva à caverna, e por isso eu trouxe isso aqui, eu quero que você, junto comigo, pense numa situação. O divórcio. Um tema muito pouco falado nas igrejas, mas que vale a pena pensarmos um pouco sobre o que a Bíblia diz sobre o divórcio. Não estou mencionando divorciado. Divórcio e divorciado são situações diferentes. Biblicamente falando, existe o casado, o viúvo, e o divorciado que se casa novamente ou não por uma opção. Mas a Bíblia orienta algumas situações sobre esta questão do divórcio. E a igreja contemporânea, nós recebemos a cada dia, a cada momento, a cada tempo, nós recebemos famílias que vieram para a igreja e que já experimentaram, por infortúnio da vida, por situações adversas, que chegaram a este ponto do divórcio. Casaram novamente, estão bem, estão felizes, louvado seja Deus por isso. Mas existe aqui uma visão bíblica sobre o divórcio. E é isso que eu quero mostrar para você. Este pedaço de carne aqui, cadê o... Não veio. Coloca o filé aí, Pedro, por favor. Aqui está, antes de casarmos. Olha que lindo, que carne linda, né? Antes de casar, tudo maravilhoso, tudo perfeito, tudo bonito. Antes de casarmos. E glória a Deus, nos casamos. Você casou, o Senhor te deu uma esposa, um esposo lindo. E depois que casa, olha o que acontece aí. Coloca aí, por favor, próximo, eu já vou mostrar aqui. Por que isto aqui, irmãos? Porque o processo de juntar duas carnes monossomáticos, duas carnes, gera mais nervos, músculos, fibras, tecidos, e é desta forma que ocorre quando há a união baseada na palavra de Deus. E lembrando que a união em uma só carne, ela acontece não é só para os crentes, é uma determinação divina. Quando se casa o grego, o romano, quando se casa o africano, o inglês, o americano, quando casa o europeu ou o brasileiro, o casamento em si gera este processo de uma só carne. Então nós temos aqui uma peça única de carne. Uma peça única. O que Deus uniu, não separe o homem. Não separe o homem. Por quê? Porque o casamento foi estabelecido antes da lei. O casamento foi estabelecido antes da lei. E o Senhor disse, olha, o casamento é bênção. O casamento é a minha presença. O casamento é você representar o próprio Deus na sua família, na sua sociedade. Mas infelizmente o que acontece? Acontece que vem o quê? Vem a viuvez. E aí a viuvez corta esta uma só carne. Causa dor? Causa. Causa ruptura? Causa. E é por isso que o apóstolo Paulo fala, olha, você está sozinho, em solidão. Viva o luto primeiro. Viva o luto porque é necessário. Mas já comece a orar por uma nova perspectiva familiar. Isto aqui é resultado de viuvez. Não há rompimento, há apenas um corte.
Causa dor, causa estranheza, mas há apenas um corte. E aqui nós temos o segredo, por que é que Deus abomina o divórcio. Por quê? Porque o divórcio, ele rompe, o divórcio, ele quebra as fibras, o divórcio, ele traz dor na alma, o divórcio, ele é inseparável, o divórcio sai fora do projeto de Deus. E o Senhor Deus, quando olhou para Moisés, fazendo o questionamento, Deus disse: Moisés, pela dureza do coração de vocês, mas o resultado, Moisés, do divórcio é ruptura, é sofrimento, é angústia, é solidão, é rasgar a carne que um dia foi uma só. E é por isso que Deus não ama o divórcio. Porque o divórcio rasga de dentro para fora, ele rasga a alma do ser humano. E o ser humano entra na caverna da depressão, entra na caverna dos vícios, entra na caverna dos relacionamentos indevidos. Mas o servo de Deus, que por acaso ou por situações adversas, pela dureza do coração, experimentou este momento, precisa compreender que Deus acolhe e ama aqueles que passaram por isto. Portanto, quem está casado, não julgue quem se divorciou. Quem está casado, não emita julgamentos, mas agradeça a Deus pelo seu casamento, pelo seu matrimônio, porque o casamento, o divórcio, ele é devastador, ele rasga, e isto é algo determinado por Deus. E acontece a todas as pessoas. Divorciou, a carne rasga, já não é mais uma só carne, as fibras rompem, o sofrimento, a angústia. Mas eu não gostava dela, mas estavam casados, era uma só carne. Mas ela me traiu, estavam casados, era uma só carne. Mas ele fez isso e fez aquilo. O que faltou? A dureza do coração não permitiu o perdão. Hoje talvez você tenha maturidade, você diria: pastor, se fosse hoje eu não me divorciaria. Mas hoje você conhece a palavra e sabe que precisa perdoar. Sabe que é melhor ser casado do que divorciar. Porque o divórcio, ele estronda, o divórcio, ele acaba com a alma. E aí leva estas pessoas à caverna. E muitas pessoas, servos de Deus, não conseguem se livrar desta situação por anos. Principalmente no nosso contexto de sul-americano. Porque aqui tem uma cultura que é a cultura da acusação. A cultura que você se divorciou, acabou para você. Isso nós estamos falando na perspectiva religiosa, porque eu estou conversando com servos de Deus. E alguns homens e mulheres de Deus que eram ativos no ministério, que infelizmente, por situações adversas, experimentaram este ato caótico de ruptura, de rompimento. Não estou falando se você é ou não culpado, eu estou mostrando o resultado, estou mostrando que Deus odeia o divórcio pela consequência, mas Deus ama e acolhe aquele novo casamento, aquele divorciado que entregou a sua vida para Jesus e que agora segue um caminho novo. É assim que Deus faz, é a graça manifestada. Em nenhum momento, me entenda, e eu quero deixar bem claro, em nenhum momento a igreja ou a Bíblia ou um teólogo sério ou um pastor sério irá apoiar o divórcio. Nós não apoiamos porque nós sabemos a ruptura, nós sabemos o sofrimento, nós sabemos que é Satanás atuando de forma grosseira e de forma a matar esta família e este casamento. Então não há nenhum apoio, nenhum respaldo na Bíblia por este motivo, mas pela dureza do coração. Vocês se lembram quando aqueles fariseus chegaram para Jesus e fizeram aquela pergunta capciosa para Jesus? E aquela pergunta capciosa foi exatamente isto: e aí, Jesus, pode ou não pode? E Jesus apresenta o amor, a graça. Jesus apresenta a possibilidade do perdão, da restauração, da renovação. Portanto, se você experimentou isto na sua vida, olha, lembre-se que Jesus
perdoa, renova, restaura. Jesus te leva para uma comunhão com Ele. Jesus quer chamar essa nova família e abençoar a sua nova família. Mas se você não experimentou, não experimente nunca o divórcio, porque ele é trágico, ele é destruidor. Mas experimente o amor, o perdão, a reconciliação e a boa convivência uns com os outros. Então, saia da caverna conjugal. Saia, mude a sua perspectiva. Mude e aceite a graça do Senhor. Se você experimentou esta situação, foi indevido. Talvez nem tenha sido por sua causa. Mas o fato é que a ferida ficou. E nesta noite, o Espírito Santo te traz à luz. O Espírito Santo diz para você: olha, eu sei, foi errado, você sofreu. E isso é consequência da dureza do coração. É consequência da falta de comunicação. É consequência da falta de perdão. Mas você não pode ficar dentro da caverna, da escuridão. Não foi você que escolheu ir para a caverna. Foi a situação que te gerou e levou você a esta caverna. Portanto, levante a sua cabeça e exerça aquilo que o Senhor quer que você exerça. Amém? É um tema um pouco complexo, mas espero que vocês tenham entendido. Se não entendeu, depois o pastor Hamilton explica. Ministerial, caverna ministerial. Quando nós falamos em caverna ministerial, existe na Bíblia 3 cavernas, 3 homens e 3 decisões. Eu quero que você preste muita atenção nesta primeira caverna, neste primeiro homem e nesta primeira decisão. O profeta tinha uma intimidade com o Senhor. O profeta tinha um chamado de Deus. O profeta entendia a voz de Deus. Mas de repente, ele entendeu que aquele momento para ele, Deus não estava sendo suficiente. De repente ele começou a questionar. Ele começou a ter que nós chamamos hoje um mimimi. O Senhor me prometeu isso e não cumpriu ainda. O Senhor falou que eu receberia isso e não recebi ainda. Eu vou para debaixo de uma árvore. Foi o que Elias fez. Não, eu vou para o deserto. E ele continuou a dar este sentimento, a valorizar este sentimento, ao ponto dele tomar a decisão. Ele tomou a decisão de entrar na solidão, de entrar na caverna, mesmo sabendo e entendendo que o Deus Todo-Poderoso é Ele quem faz, é Ele quem cumpre a promessa e que existe o tempo dele. E este profeta entrou na caverna por conta própria, fora do tempo, por razões errôneas. Eu não sei como é que você está ministerialmente, mas se você tem questionado e tem colocado estas perguntas diante do Senhor: Senhor, o Senhor não cumpriu a sua promessa. Senhor, o Senhor está fora do tempo. Senhor, o projeto que o Senhor tem para mim ainda não aconteceu. Se você está nestes questionamentos, tudo indica que você está já na porta da caverna. Mas hoje o Espírito Santo de Deus irá te alertar e dizer: olha, existe o meu tempo, existe a minha qualidade, existe o meu propósito, e eu uso quando eu quero, como eu quero e da forma que eu quero. Você é servo de Deus. Não questione a Deus. Eu sei que é difícil, porque eu tenho uma promessa do Senhor. Eu recebi essa promessa com 17 anos de idade. Eu estava numa vigília, 3 horas da manhã, e ali nós estávamos orando, e quando foi mais ou menos 3h30, o Senhor me deu uma visão maravilhosa. E eu tenho ela nítida todos os dias. Esta visão vem no meu coração e eu questiono, eu falo: Senhor, não me permita entrar na caverna. Senhor, eu preciso seguir adiante. E este é o alerta que Jesus, através do Espírito Santo, por meio da palavra, quer dar a você.
Não entre na caverna. Aceite o tempo de Deus. Aceite o propósito de Deus. Elias entrou por motivos errôneos, mas a graça do Senhor esteve com ele. Aquela pergunta nobre: meu jovem simpático, o que é que você está fazendo dentro desta caverna? E ele continua questionando a Deus e usa este argumento: ah, Senhor, eles querem me matar porque eu sou o único, eu sou a última batata do saco, Senhor, eu sou o mais importante. Oh, Senhor, olha, se eles me matar, o seu plano acaba. Quantas vezes nós questionamos e falamos isso para o Senhor? Se eu não fizer, ninguém mais faz, Senhor. O Senhor sabe disso. O Senhor sabe que se eu não fizer, não tem nenhuma outra pessoa neste mundo que consiga fazer o que o Senhor colocou para mim fazer. Só eu sei fazer isto. Aí o Senhor traz a resposta lógica. Diz: meu amiguinho, saia da caverna, porque existem no mínimo, mais 7.000 que ainda não dobraram os joelhos e não falaram coisas indevidas. No mínimo 7.000 que pode fazer o que você faz hoje. No mínimo 7.000. No mínimo. Saia da caverna, venha para a luz. E esta é a mensagem do Senhor para você hoje, neste primeiro homem, nesta primeira caverna e nesta primeira decisão. Não tome decisão precipitada. Não acelere o processo de Deus na sua vida. Ministério é dele, e é para ele, e é através dele, e ele faz só quando ele quer. Você pode birrar, você pode chorar, você pode espernear, você pode ir para o fundo da caverna, ele vai te buscar, mas só irá acontecer quando ele quer que aconteça, porque é o tempo kairós dele, é o preparo dele para a sua e para a minha vida, e nós devemos aceitar isto. Oh, meus irmãos, se Deus tivesse cumprido o projeto dele na minha vida há 15 anos atrás, eu não estaria aqui hoje nesta igreja. Eu era imaturo, arrogante, orgulhoso. E o Senhor falou: peraí que eu vou te ensinar, eu vou te dar uma esfregadinha, eu vou te quebrar, eu vou te levar para o oleiro, eu vou te levar para o deserto, eu vou arrastar você da caverna. E outro que entrou na caverna foi Davi. Davi entrou na caverna porque Deus orientou que ele fosse para a caverna. Davi estava sendo extremamente perseguido. E então ele recebera a informação de que ele estava sendo perseguido. E Deus orienta ele: Davi, vá para a caverna para que você receba a direção. E Davi entrou naquela caverna. E ali ele esperou um pouco, e naquele momento de espera, diferente do profeta Elias, Davi começou a adorar o Senhor naquele momento de solidão, de tristeza, naquele momento em que ninguém estava apoiando Davi, nem os seus familiares, mas ali estava Davi adorando o Senhor naquele momento de refúgio. Então, se você está neste momento de refúgio, existe uma única saída para mim e para você: é adorar o Senhor, louvar o nome do Senhor. E aí nesta caverna, neste momento de refúgio, 2 salmos maravilhosos, Salmo 57 e o 142. Davi foi orientado por Deus para entrar naquela caverna, para ouvir a direção de Deus, para se refugiar, e ali ele adorou ao Senhor. Provavelmente alguns de nós estamos na caverna e Deus está aguardando esta reação. Por quê? Porque quem adora marca território. Quem adora está dizendo: eu tenho um provedor. Quem adora recebe da parte de Deus o suprimento. Tanto é que quando Davi aguardou ali naquela caverna, Deus enviou pessoas para ajudá-lo. E as pessoas foram chegando àquela caverna. Inclusive os seus familiares que desprezavam Davi, agora vieram para validar o reinado de Davi, validar o chamado de Davi e dizer a Davi: Davi, estamos juntos. E este é o diferencial. Nós estamos aqui hoje, como servos de Deus, para dizer para você que é servo de Deus, que tem um chamado,
que tem um ministério, que já exerce o seu ministério, mas que por alguma razão, inadvertidamente, ou por alguma razão que não depende de você, por alguma razão, a vida te levou à caverna e você entende que é o seu momento, existe a saída única, que é adorar, e nós estamos aqui para celebrar com você, e nós queremos dizer, olha, você tem valor, você é especial, louve ao Senhor. Paulo e Silas estavam presos e louvavam ao Senhor. Vamos louvar ao Senhor, este tempo vai passar, o Senhor vai te tirar daqui, o Senhor tem um plano para você. E Davi foi se enchendo de ânimo, enchendo de graça, enchendo de unção, e quando Davi saiu daquela caverna, ele saiu extremamente fortalecido, porque Deus havia orientado Davi para estar ali naquele lugar. Ouça a voz de Deus e atente-se a isto. E o terceiro homem, e a terceira caverna, e a terceira decisão é a linda de todas, é a fascinante. O Lázaro. Lázaro foi parar naquela caverna de forma drástica, de forma inexplicável. Quantas vezes, ministerialmente falando, nós morremos, somos esmagados por uma palavra que alguém ministra nas nossas vidas. Eu não posso dizer ministrar, eu retiro, que alguém fale para nós, alguma palavra maldita que nos leva à morte espiritual. Às vezes você é um servo de Deus que tem lutado, tem projeto, tem colocado-se diante do Senhor, mas aí levanta alguém para te assassinar, para massacrar a sua alma, e você neste momento está dizendo, Senhor, eu estou morto espiritualmente, Senhor, eu não vivo mais, Senhor, eu já estou literalmente fedendo, ministerialmente falando. Mas aí uma voz, que é a voz da vida, é a voz que não tem impedimentos, é a voz do impossível, a voz que clama no deserto, a voz que nos dá vida, a voz da eternidade, a voz da vida e vida plena, a voz que tem poder para tirar você desta morte ministerial, a voz que vivifica o seu ministério, a voz que restaura você e o seu ministério, ainda que você ache que esteja fedendo. A voz de Jesus Cristo atinge o seu coração e diz, sai para fora, mas saia com vida, tire as ataduras, tire a pedra e venha exercer o que eu tenho para você exercer. Vida plena, vida abundante. E Jesus deu aquela palavra poderosa para a vida de Lázaro, e Lázaro se levantou da morte, se levantou do estado de putrificação, Lázaro se levantou das ataduras. Lázaro, em nome de Jesus e pelo poder de Jesus e pela palavra de Jesus, Lázaro ressuscitou. Onde não havia vida, agora há vida plena em Cristo Jesus. Eu não sei como é que você está ministerialmente, mas se você está na caverna, assim como Lázaro, hoje o Espírito Santo irá vivificar o seu ministério, irá ressuscitar o seu ministério. E em último lugar, tão importante quanto os demais, é a caverna social. E enquanto eu questionava o Senhor, eu falava, Senhor, esta caverna social, eu não vejo nenhum parâmetro bíblico para abordar sobre ela. Eu busco os argumentos bíblicos, as referências bíblicas, e não consigo perceber. E o Senhor me fez lembrar de uma palavra do apóstolo Paulo, que ele adverte o relacionamento entre patrões e colaboradores.
O apóstolo Paulo diz assim, olha, se você é bastardo, se você é um patrão, se você é um patrão servo de Deus, ele sobe um pouco o nível. Se você é um patrão servo de Deus, trate com amor o seu colaborador. Por quê? Agir ao contrário disto. Por que não ser um servo de Deus, patrão? Por que não exercer o amor de Cristo no ambiente da sua empresa? Por que não exercer o pastoreio na sua empresa? Já que o Senhor te deu este lugar de evangelismo, te deu este lugar para você pastorear, te deu esta empresa, estes colaboradores, para você zelar com amor, com carinho. Se você age ao contrário, você está na caverna e precisa ser mudado. Mas do outro lado, o colaborador precisa entender que aquele lugar é a porta que Deus abriu para o pão de cada dia. E você não pode, de forma nenhuma, amaldiçoar o lugar em que Deus providenciou o pão para você. Ah, mas o meu patrão, é porque o senhor não sabe dele, pastor. Meu patrão é um diabo na terra. Meu patrão, ele é endemoniado. Mas você é servo de Deus. Você tem o poder para mudar o contexto. Você tem nas mãos a bênção do Todo-Poderoso. Você tem nas mãos, dada pelo Senhor Jesus Cristo, a autoridade de transformar o contexto. Eu já mencionei aqui quando nós estávamos pastoreando uma igreja em Londres, e em Londres é muito comum brasileiros trabalharem com manutenção de casas, limpeza. E uma irmã me procurou e disse, pastor, eu limpo 6 casas por dia, mas tem uma casa que a mulher é terrível. Quando eu vou chegando, eu já começo a chorar, porque eu não aguento. Aquela inglesa, ela é chata, ela é terrível. Aí ela começou a falar para mim os adjetivos daquela mulher, e foram assim, terríveis. O que é que eu faço, pastor? Eu disse, sabe o que é que você faz? Você vai chegando lá naquele portão, e você vai orar. Naquele portão, disfarçadamente, logicamente, você vai passar a mão e dizer, Senhor, eu abençoo este portão, Senhor, eu abençoo essa casa, Senhor, eu abençoo esse quarto, Senhor, eu abençoo esse banheiro, Senhor, eu abençoo essa cozinha, Senhor, eu estabeleço a Tua presença aqui neste lugar, onde os meus pés pisarem será terra santa, Senhor, eu estou orando por este lugar, abençoa essa mulher, abençoa. A oração muda a situação e muda o contexto. E se você é colaborador, não use de palavras malditas para o lugar em que Deus providenciou o pão de cada dia para você. Não use. Se você estiver fazendo isso, você está na caverna. É tempo de abençoar, é tempo de pegar o salário e agradecer a Deus e pedir multiplicação. É tempo de crescer junto no lugar onde você está. Você é luz naquele lugar, você é servo de Deus. Eu e você temos esta missão de representar o nome do Senhor onde quer que estivermos. E se o Espírito Santo falou com você nesta noite, mude a sua postura. Mude a sua postura. Não importa se é a BMW ou se é a padaria da esquina. Não importa se você trabalha na Mercedes ou trabalha no açougue. Não importa se você trabalha na Volvo, na Bosch ou trabalha no mercadinho do lado ou no Burger King. Você é abençoador e ponto final. E não amaldiçoador.